Bom dia, sétimo ano. Bom dia, meus queridos. Vamos lá iniciar mais uma aula remota. Meus queridos, o professor de matemática, Marcos Frazão, tem o prazer de trazer para vocês algumas atividades aí para podermos entender melhor o conteúdo, né? Hoje nós vamos ver questões relacionadas à estatística e principalmente medidas de tendência central, que são justamente média simples, média ponderada, moda e mediana. Vamos lá, a primeira questão que diz o seguinte, ó, determine a média, a moda e a mediana do seguinte conjunto de dados. Conjunto de dados aí temos 2, 5, 1, 8, 12, 9, 10 e 2. Primeiramente vamos calcular a média, né? No caso é a média simples, ó. É só somar todos os números aí e dividir por 8. Por que dividir por 8? Porque tem 8 números aí, certo? Então, somando ali tudinho em cima deu 49, repete 8 embaixo. Vamos agora dividir 49 por 8, que dá 6,125. Tá aí, encontramos a média. A, a mediana, meus filhos, para poder calcular, é primeiro você encontrar o rol, colocar ele num rol. E o que é um rol? O rol é uma sequência numérica de ordem crescente ou decrescente. Observe que aqueles conjuntos de dados que foi dado lá no enunciado, estava tudo bagunçado os números, tudo misturado. Então, para calcular a mediana, eu faço esse rol. Ó. Observe que eu coloquei na ordem. Ó. 1, 2, 2, 5, 8, 9, 10 e 12. Agora sim, ele está na ordem. Agora podemos calcular a mediana. Então, a mediana são esses dois do meio. Olha aí, como é uma sequência par, tem 8 números e 8 é par, então temos que pegar os dois números do meio e somar e depois dividir por 2. Olha aí, 5 mais 8, que vai dar 13, dividido por 2, 6,5, está aí a mediana. Lembrando o seguinte, pessoal, se a mediana fosse uma sequência ímpar, se ao invés de ter sido 8 números fosse 7, então seria justamente um número só a mediana. Seria aquele do meio que você iria dividir, que você não ia dividir por ninguém. Seria só o do meio. Mas como aí no meio teve 2, por isso que foi somado e depois dividido por 2. Beleza? Enquanto a moda é o número que mais se repete, certo? Neste caso, a moda é 2, porque o 2 está aí repetindo duas vezes e os outros não, né? Então está aí a resposta da questão número 1. Próxima questão. Questão 2 diz o seguinte: os dados da tabela abaixo são referentes às idades dos alunos de uma determinada disciplina. Temos aí, ó, a tabelinha onde tem idade, 16, 15, 14, 18 e 17. Frequência absoluta, 5, 16, 10, 9 e 10. Calcule a média das idades, a mediana das idades e a idade modal dos alunos da disciplina. Olha aí, meus queridos, a média nesse caso aí vai ser uma média ponderada, que é o seguinte: eu vou multiplicar esse 16 por 5, depois vou somar com a multiplicação de 15 vezes 16, depois vou somar com a multiplicação de 14 vezes 10, depois vou somar com a multiplicação 18 vezes 9, depois vou somar com a multiplicação 17 vezes 10. Olha aí, é só multiplicar, né? 16 vezes 5, 15 vezes 16, 14 vezes 10, 18 vezes 9, 17 vezes 10. Depois soma todo mundo. Olha aí como está montado. Só que depois que somar todo mundo, você vai dividir embaixo pelo resultado, justamente pela a soma dos pesos. E quem são os pesos aí? Os pesos aí, meus queridos, são justamente essa frequência aí, ó, 5, 16, 10, 20 e 10, né? Você vai somar isso aí tudinho para poder encontrar a média ponderada. Então, vamos lá. Vamos dividir. No caso, deu 50. Todo aquele primeiro resultado, vamos dividir por 50. No caso, aquele resultado todo daquela soma foi 792. Dividido por 50 vai dar exatamente 15,48. Desculpa, 15,84. Então tá aí, né, pessoal? Média ponderada é isso. Multiplica tudo pelos pesos,
Depois soma os resultados e depois divide pela soma dos pesos. Mediana. A mediana nesse caso aí, eu vou pegar aí justamente o que vai ficar no meio aí dessas idades aí, né? Vamos ver o que vai ficar mais no centro aí. Então, se você for centralizar direitinho, você vai ver que você iria fazer assim, ó. São 5, 16, você iria colocar na ordem, né? Só que você tem que colocar na ordem crescente. No caso, seria o menor que tem é 14, né? Então seriam 14 10 vezes. 14, 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 14. Depois 15, 16 vezes. Até chegar ao último valor ali que seria 18, né? Beleza? Aí quem é que ia ficar no meio? No caso, quem ficou no meio foi justamente o 15, ó. 15 mais 15, 30. Vou dividir por 2, porque lembram-se que como a sequência é par, foi aí deu 30, né? Então, vamos dividir por 2, que deu 15. Então, a mediana é 15. E a moda é o que mais se repete. No caso, o número que mais se repete ali é o 15, ó. Ele se repete 16 vezes. Beleza? No sistema... Não, desculpa. Nos 6 primeiros meses do ano de 2015, o dólar sofreu uma variação representada no gráfico abaixo. Qual foi a cotação, a média do dólar neste período? Então, nós temos aí janeiro, os meses de janeiro até junho. Observe os valores que estão lá em cima, tudo em decimais. Quer dizer, vamos somar todos eles, que deu 18,0047. E por fim, vamos dividir por 6. Lembra-se que a média tem que somar tudinho e depois dividir por 6? Pronto, é isso. Então, no caso, a média vai ser de 3,007. Olha aí, meus queridos. Chegamos ao final de mais uma aula bastante produtiva. Espero que vocês tenham entendido. Fique com Deus, abraço forte, tchau e até a próxima.